Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, o assunto é progressão geométrica, onde nós vamos resolver um problema. Bom, então o problema diz o seguinte: é dado um triângulo de perímetro P. Então, observe, já de início aqui, que esse problema não diz um valor. Perímetro 9, perímetro 10, perímetro 25, não diz isso. Diz que o perímetro é P. Com vértices nos pontos médios dos seus lados, constrói-se um segundo triângulo. Bom, eu já adiantei aqui uma figura, que é essa aqui, olha só. Você tem, deixa eu aumentar o tamanho dela aqui um pouquinho. Ó, aumentar aqui o tamanho dela um pouquinho para você enxergar melhor. Eu tenho um triângulo. Então, o que é o perímetro do triângulo? É a soma das medidas dos lados. Então, se você soma os três lados desse triângulo, o perímetro dele, ó, se você soma a medida desse lado aqui, com esse outro aqui e esse aqui de baixo, a soma é P. Aí ele diz, com lado nos pontos médios, então aqui, ó, ponto médio desse lado aqui, ponto médio desse outro lado aqui, e um ponto médio desse terceiro lado aqui embaixo. Então, com vértices nesses pontos médios, a gente constrói um segundo triângulo, que é esse aqui, ó, esse lado e esse lado aqui. Aí vamos voltar lá para a leitura do problema. Com vértices nos pontos médios dos lados do segundo triângulo, constrói-se um terceiro, e assim por diante. Então, se eu pegar aqui, ó, o ponto médio, ó, de cada lado desse segundo triângulo, e se eu unir esses pontos médios, olha aqui, ó, aqui, aqui e aqui, eu construo um terceiro. E assim sucessivamente, ó. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, ponto médio com ponto médio, ficou uma setinha ali, né, com ponto médio, e ponto médio com ponto médio, eu construo um terceiro. E eu posso fazer isso infinitamente. Eu posso ir construindo. A gente vai dando um zoom aqui, ó, vai dando um zoom e vai construindo novos. Muito bem. O que se quer saber é qual o limite da soma dos perímetros dos triângulos construídos. Então, assim, se eu estou unindo os pontos médios, se o perímetro desse triângulo maior aqui é P, é porque o do segundo triângulo aqui vai ser a metade de P. Ou seja, vai ser P sobre 2. E o outro vai ser P sobre 4, porque é a metade da metade, ó. E assim sucessivamente. Aí eu quero saber, se eu somar todos os perímetros de todos os infinitos triângulos que eu construir, qual vai ser esse resultado da soma? Então, como eu disse no início, a gente não sabe o valor de P. A gente vai dar uma resposta em função de P. Então, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo divididos por 1 menos a razão. Bom, a razão é meio. Por que é meio? Porque o segundo termo é metade do primeiro. Tá? Mas vamos imaginar que você não tenha tido esse raciocínio. Como é que você faz para calcular a razão? Você vai dividir o segundo termo pelo primeiro. Então, você pega o segundo termo, que é uma fração, a P sobre 2, e divide pelo primeiro, que é P. Como é que você divide duas frações? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de P é 1 sobre P. Aí você simplifica os P's, ó, P dividido por P dá 1. O que que sobrou? Sobrou 1 sobre 2. Por isso que a razão é meio. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro termo é P. Depois nós temos 1 menos meio. Ora, 1 menos meio é uma subtração de frações. Acredito eu que quando você trabalha com adição e subtração de frações, é a conta mais fácil que tem. Porque você pensa, você tem uma coisa, um inteiro. Se você tira meio, tira metade, vai sobrar outra metade. Então, 1 menos meio é meio. E como é que você divide duas frações? Repete a primeira, que é o P, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1.
Então, pega o P, que é a primeira, e multiplica pelo inverso de meio, que é 2. Então, qual é o limite da soma desses infinitos perímetros, dos infinitos triângulos construídos? É 2P. Então, a gente respondeu, né, o problema está terminado, a resposta é 2P. A gente respondeu em função de um perímetro qualquer, P. Se você tiver que preparar, por exemplo, um algoritmo, né, um programa de computador ou no Excel, se eu disser lá para você, né, você prepara lá, né, o perímetro, você faz a sua programação, é 2 vezes P, é a soma dos perímetros. Então, qual é o perímetro do primeiro triângulo? Se for 10, é 2 vezes 10 que vai dar 20. Ah, mas se for 30, 2 vezes 30 que vai dar 60. Então, você deu uma resposta aqui, olha só, em função de P. É uma resposta genérica. Então, você pode usar esta resposta para vários primeiros triângulos. Aí, cada um vai ter um perímetro diferente, você substitui o valor de P. Essa é a ideia. Tá bom? Bom, eu espero que ter te ajudado com esse probleminha. E lá no meu canal, Professor Abed, você vai em playlists. E aí lá vai ter progressão geométrica. Lá você vai ver muita coisa sobre progressão geométrica. Muito obrigado. Tchau.